Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Dependendo da hora que você resolver, nos dá a honra de ver esse vídeo. Minhas amigas e meus amigos, esse é aquele tipo de vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito prazer em assistir. E eu garanto que eu tive muito prazer em correr atrás para fazê-lo. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo brilhou em Minas Gerais, mas brilhou mesmo. Foi entregar, o contrato para uma rodovia mega importante para Minas. E por incrível que pareça, o governador de Minas Gerais não compareceu. O governador de Minas Gerais, que vocês vão ver porque ele ataca o governo Lula. O mais impressionante é o motivo dos ataques ao governo Lula. Vamos fazer o seguinte, vamos direto a esse vídeo e a gente volta comentando. Vamos nessa. Corrigimos o projeto, melhoramos a atratividade, mitigamos riscos geológicos, riscos de engenharia que atrapalhavam a atratividade pelo privado. Levamos a leilão, depois do governo passado ter tentado várias vezes levar a leilão, e conseguimos fazer a concessão. Conseguimos ainda mais, atraindo um novo grupo para o mercado de concessões. A empresa que ganhou esse contrato é um novo investidor no Brasil. Vale dizer que em outros momentos, como colocou aqui com seu estilo próprio, Marco Aurélio, propagou-se muito no Brasil o investimento privado, dizia-se que atraía investimento privado. Nenhum presidente, desde a redemocratização, atraiu tanto investimento privado para a infraestrutura nacional quanto o presidente Lula atrai nesse novo ciclo. Enquanto o ministro Rui Costa, o governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, 4 anos, 6 leilões, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, Marco Aurélio disse aqui que se 24 foi bom, 25 vai ser melhor. Nós temos como meta e com a ajuda do TCU, como disse no início o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. É por isso que o senhor é o presidente que mais atrai investimento privado para as rodovias brasileiras e certamente vai dotar a nossa infraestrutura rodoviária do maior ciclo de investimento da história do país. 4. Isso não é o único. Para mim é até uma pena, ministro Rui, que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento. Porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção do governo federal quanto o que o senhor está fazendo por Minas Gerais agora. E eu digo isso, presidente. Eu digo isso, prefeito, porque eu fui governador com o governador de Minas. E eu gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governador de Minas muitas vezes cobrando investimentos. No governo passado e nesse agora. Mas eu não o vejo na hora de dizer, cobrei justamente para estarmos aqui nesse momento. O que parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. E isso apequena o gestor público, presidente. Porque o gestor público, ele pode fazer tudo, ele pode ser agente político ou não, ele pode ter caráter mais político, mais técnico, ele pode ser operário ou empresário, ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão. 15 leilões esse ano e 35 leilões nos próximos 2 anos. Com os 9 que fizemos, 44 leilões teremos como meta, deputado Paulo Guedes, contra 6 leilões de concessão rodoviária que foram feitos no governo anterior, onde se propagava o investimento privado. Mas não havia. Esse número, ele fala por si só. Pode ser, presidente, 44 contra 6. É uma diferença muito, muito grande.
E eu digo sempre que a gente precisa dizer isso, porque nos amplia, porque diferentemente de outros grupos da política, que fazem política com retórica, que só fazem debates vazios e que não entregam, o presidente Lula entrega benefícios de verdade à população. E eu quero, ao falar de Minas, destacar que logo no primeiro mês do seu governo, o senhor pagou para viabilizar o metrô de Belo Horizonte 3 bilhões de reais ao estado de Minas Gerais. E a partir daí nós iniciamos o maior investimento e, com muito orgulho, eu disse ontem na reunião de ministros, pode escolher a área que quiser, o ministério que quiser, o tema que quiser, que nós podemos comparar 2 anos com 4 anos anteriores. Mas eu quero, presidente, ao encerrar, dizer que mais investimentos serão feitos e mais entregas esse ano. Parte das entregas nós faremos viabilizado pelo acordo que o senhor fez com os estados brasileiros. Porque no Brasil, parece estranho que dos 27 estados, Renan foi governador, eu fui governador, 5 estados, que 4 deles estão entre os que de maior receita do país, coincidentemente eram os que tinham dívidas mais crônicas, maiores e que não pagavam a União. Mas o artigo que o governador reclama, que o presidente vetou, é um artigo que alguém introduziu, que o presidente e o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, deveria pagar a dívida que Minas fez com outros bancos privados e internacionais, como se da União a dívida fosse. Agora eu pergunto, o que a União tem a ver com a dívida que o Estado de Minas contraiu com bancos internacionais? Então, ao invés de agradecer que um presidente que colocou as questões políticas de lado e colocou o povo de Minas Gerais como o maior interessado nesse acordo, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente. E eu quero dizer ao povo de Minas que é a maior negociação que o governo federal poderia ter feito, colocando no estado de Minas Gerais, vou repetir, adicionalmente, porque esse dinheiro deixará de vir para o cofre da União, o equivalente a 6 bilhões de reais que poderá ser investido e deverá ser investido em Minas Gerais. Assim como o presidente, no Rio Grande do Sul, eu ontem tomei a liberdade de ligar para o governador e perguntar a ele que eu não tinha entendido um vídeo que ele gravou criticando o governo federal. Porque no vídeo ele disse que perderia 5 bilhões de reais. E eu liguei para ele e perguntei, o senhor pode me explicar qual é o entendimento que o senhor tem que vai perder 5 milhões? Porque nós não aprovamos isso. E ele disse, não, é que minha equipe está em dúvida aqui. Eu digo, se está em dúvida, faça uma consulta formal ao Tesouro Nacional, que nós lhe responderemos. É melhor do que gravar um vídeo criticando algo que você está em dúvida. E eu quero reafirmar aqui para o povo do Rio Grande do Sul que esse presidente que ali está sentado tem palavra e não tirou 1 centavo sequer do acordo feito ano passado com o estado do Rio Grande do Sul. Nós não mexemos absolutamente nada. E todo recurso de 3 anos sem pagar dívida que o estado do Rio Grande do Sul vai converter em investimento ao povo do Rio Grande do Sul, está mantido cada centavo, porque o presidente que aqui está respeita o Pacto Federativo e pensa mais no povo do que no governante que está sentado na cadeira de governador, de prefeito. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estados aqui no Palácio para dizer o seguinte, eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1,7 trilhão de reais, com as obras que os governadores colocaram no PAC.
Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos tomar essas, e nós então colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso. Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. Eles foram criados para dizer exatamente: você vive num país em que não tem internet, em que não tem jornal de oposição, em que não tenha empresário de oposição, em que não tenha partido de oposição, e que não tenha sindicato fazendo oposição. É muito fácil você fazer a reforma tributária num país desse. Mas num país, num Congresso Nacional, em que o partido do presidente só tem 70 deputados, num total de 513, não é milagre. É muita determinação, é muita conversa, é muito acordo, e por isso eu agradeço aos deputados do meu partido e aos deputados dos partidos de oposição. Mesmo aqueles que falaram mal, mesmo aqueles que votaram contra, não tem importância. O comparecimento dele para votar contra contribuiu com o quórum que a gente precisava. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer: eu fiz em 2 anos o que ninguém conseguiu fazer em 40 anos, que é uma reforma tributária. E por isso eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o Renandinho falar: nós já fizemos em 2 anos 4 vezes mais do que o governo passado. Quando eu vejo todos os ministros falar isso: nós já fizemos em 2 anos mais do que 4 anos do governo passado. Já fizemos em 2 anos mais do que 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E eu, embora não saiba tudo o que eles fizeram, eu sei o que foi pedido para eles fazer. Eu posso dizer para vocês: é verdade. É verdade. Porque se eu desafiar vocês aqui e perguntar se vocês lembram qual foi uma obra de infraestrutura feita no governo passado, eu tenho certeza que vocês não vão saber, porque não tem. Porque não tem. Foi um governo de leviandade, um governo de mentira. Então, meu companheiro, nós temos a chance. Nós temos a chance de fazer esse país que o empresário falou, esse país que o Vital falou, esse país que o Renan falou, esse país que o Rui Costa falou, está na nossa mão. É possível a gente construir isso sem mentira, sem leviandade, sem fake news. E é esse país que nós vamos entregar dia 31 de dezembro de 2026. E vou dizer para vocês, que não tem uma área que nós não vamos fazer o dobro do que foi feito. A única área que nós vamos perder feio, de 10-0, é na área da leviandade e da mentira. Por isso, obrigado, companheiro Renan, pelo sucesso das nossas concessões. E Minas Gerais, finalmente, vai ser duplicada o pedaço que vocês tanto exigiam, a 381. Parabéns. Meus amigos, fala a verdade. É ou não é sensacional? Eu escolhi bem ou não escolhi bem? Todo mundo baixando o pau no Zema, que ele merece, mas brilhando. O governo Lula como um todo brilhando por Minas Gerais, entregando aquilo que interessa ao povo. A duplicação dessa rodovia vai salvar vidas, meus amigos. Vai salvar vidas, tá certo? Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like. Comente, dê seu recado pro Lula e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live. Valeu, gente. Pronto, terminamos o vídeo.